da Porsche. É mais um Porsche, esse pilotado pelo Franz Conrad nesse primeiro tempo da corrida. Os pilotos aqui estão andando um máximo de 1h10 cada um, mas está dando na média 1 hora para cada piloto. As equipes fazem o pit stop, que é também um espetáculo. A hora que elas param no box, é um pit stop para cada equipe, obrigatório pela necessidade de combustível. E olha como ele vai chegando, na câmera colocada do lado de fora do carro, você vê como ele vai chegando já na Porsche, que vai à frente dele, a Porsche de número 88, pilotada pelo Franz Conrad, que ele já deixou para trás. Agora ele vai para cima do Slaviero, o brasileiro Slaviero, com mais uma Porsche. Já ocupa a 9ª posição o Antônio Hermann. Agora ele vai brigar com o Slaviero, o brasileiro Maurício Slaviero, pela 8ª posição. É a Ferrari mostrando realmente um rendimento bom nessa prova. Já ganhou 12 posições. E esse é a Ferrari número 27. São 2 Ferraris na prova. O Conrad está em 8º, na 8ª posição. E essa Ferrari, a Ferrari número 27, que está sendo pilotada pelo Luciano Delanotte. Nessa primeira parte da prova tem o Luiz Garcia Júnior, outro brasileiro. O Luciano ocupa a 4ª colocação. O Luizinho é um piloto aqui de Brasília, que foi vice-campeão inglês de Fórmula 3000 neste ano. Do primeiro ao 6º, você vai conferindo. Aí você tem as duplas, Piquet e Cecotto. O tempo que eles já percorreram é o Cecotto que está andando. Sala e Giroir é o Maurício Sala que está no carro. O Kaufmann na 3ª posição. O Delanotte é o 4º colocado. O Becher é o 5º. E o Flávio Trindade na 6ª posição. Do primeiro ao 6º, nós temos aí as colocações. Flávio Trindade é o piloto de Curitiba, que corre de Stock Cars. Foi convidado a participar dessa prova em Curitiba. Foi uma das sensações da prova, guiando esse Porsche. O Franz Conrad, que é o dono da equipe, ficou entusiasmado com ele. Inclusive convidou o Flávio oficialmente para correr na Europa no ano que vem. E aqui está correndo também a convite do Jürgen Barth e do Franz Conrad. 9 minutos 44 segundos 50 milésimos, o tempo já percorrido por Johnny Cecotto. Daqui a pouco tem muito mais do Gran Turismo e tem a decisão do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Portuguesa hoje jogam pelo título brasileiro de 1996. Fique ligado, o esporte espetacular volta já. Globo e você. Para você ligado na Globo, o Esporte Espetacular volta a falar ao vivo do Autódromo Nelson Piquet em Brasília. Estamos acompanhando o Gran Turismo, a etapa brasileira, a segunda. Tivemos uma em Curitiba na semana passada e agora esta aqui em Brasília. Lá venceu a dupla Johnny Cecotto e Nelson Piquet. E aqui nós temos, nesse momento da prova, a liderança do carro de número 96. O carro de número 96, que está sendo pilotado pelo Christophe Bouchou, um Porsche, aparece aqui no computador com a primeira posição. E aí você está vendo aí uma batida, um acidente, o primeiro acidente, uma rodada do carro número 111 do Fernando Parra, o Porsche 111 do Fernando Parra. Nós temos já 15 minutos 27 segundos de prova, a prova que tem 2 horas de duração. Agora, enquanto rolam as emoções do automobilismo aqui, a gente vai começar a preparar o coração para as emoções que acontecem hoje no futebol brasileiro. A decisão do Campeonato Brasileiro de 1996, Grêmio e Portuguesa jogam no Estádio Olímpico. O Grêmio precisa vencer, a Portuguesa pode perder por até 1 gol de diferença, que vai ser campeã depois dos 2-0 que a Lusa conquistou em São Paulo. Nós já vamos sentir o clima. Vamos para o Estádio Olímpico em Porto Alegre. Lá está o repórter Roberto Tomé. Olha, Cleber. Agora o Esporte Espetacular volta a falar ao vivo de Brasília. Você viu que a decisão está saborosa. Vale a pena ficar ligado, o Esporte Espetacular vai mostrar muito mais de Grêmio e Portuguesa. O jogão de hoje que decide o Campeonato Brasileiro de 1996. Aqui em Brasília, na prova do Gran Turismo, você está aí vendo o carro do Hermann, que vai acompanhando toda a movimentação do piloto. Olha, a Ferrari tem 6 marchas, ele já ocupa a 5ª posição nesse momento. Ele que largou em 20º, vai pisando fundo o Hermann, que tem um carro turbo, que pelos comentários aqui, Reginaldo, esse carro com o motor turbo
6 marchas, 650 cavalos de potência, mais de 300 por hora, tem muito mais a render. Enquanto você vai acompanhando todo o trabalho do piloto, as marchas, a mudança de marchas, são 6 marchas, quer dizer, tem muito mais a render o carro da Ferrari aqui em Brasília. E vai mostrando com o Hermann, que largou lá atrás e já está na 5ª posição. Principalmente numa pista como essa, que tem retas, não retas longas, mas tem várias retas, curvas de raio longo. É um desenho muito bem feito, essa da pista de Brasília, que poucas vezes foi usada para provas internacionais, mas que é sem dúvida a pista de melhor desenho hoje no Brasil. Essa Ferrari do Antônio Hermann, além de ter 6 marchas, é a única delas que tem 6 marchas sequenciais, ou seja, todas as marchas para frente. A categoria busca equilíbrio, limitando a entrada de ar para o motor. Quanto mais leve o carro, menos ar entra para o motor, quer dizer, isso empobrece a mistura. No caso da Ferrari, que é um carro mais pesado, cerca de 1.200 quilos, a entrada de ar é até maior. Então eles têm um biturbo para esse motor V8 e rende realmente bastante. Na McLaren, os motores, na verdade o carro tem 2 motores do M3, do BMW M3, de 3 litros. Então são 2 motores acoplados, só que num bloco só. O bloco é feito especificamente para esse carro. Esse carro McLaren foi lançado no mercado com o nome de F1, fazendo referência, evidentemente, ao sucesso da McLaren na Fórmula 1 e que vende pouco, porque a produção é limitada, mas é um carro que custa $1 milhão. Vale dizer, para fazer parte da categoria, nessa classe mais rápida, que é a GT1, é preciso se fabricar no mínimo 25 unidades desse carro por ano. No caso da GT2, é 200 unidades no limite. A colocação da prova, a primeira posição do Johnny Cecotto com a McLaren número 01, ele que daqui a pouquinho dá o lugar para o Nelson Piquet, já o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet vem para a pista, eles que estão na primeira posição, já com 23 minutos, 26 segundos, 715 andados. Piquet e Cecotto, agora com o Cecotto no volante, a McLaren 01 na liderança. Em segundo, outra McLaren com o Maurício Sala, o carro número 9. Na terceira posição, o carro número 49, que está com o Wolfgang Kaufmann nesse momento, é um Porsche. O Porsche aparecendo na terceira posição. A Ferrari está na 4ª colocação, com o Luciano Delanotte, e na 5ª também com o Hermann. São os 5 primeiros, 2 McLaren, 1 Porsche e mais 2 Ferraris. Daqui a pouquinho a gente volta, tem mais informação para você da decisão, tem mais informação do automobilismo, tem Nelson Piquet já na pista, aí no carro do Johnny Cecotto, que ocupa a primeira posição no Gran Turismo. O esporte espetacular volta daqui a pouco. Pois é, Milena, voando tão baixo que o Johnny Cecotto teve um problema com a McLaren. Reveja aí nessa imagem, ou veja nessa imagem de recuperação, o momento em que cai uma peça da roda esquerda dianteira do carro do Johnny Cecotto, da McLaren, veja. E o efeito foi que a roda ficou completamente torta, atravessada ali no carro. O Cecotto ainda conseguiu levar a McLaren no maior sacrifício para o box. Foi feita a troca desse pneu, dessa roda, e ele voltou. Mas voltou na 10ª posição, o Johnny Cecotto. A liderança agora está com a McLaren número 9, que é pilotada neste momento pelo brasileiro Maurício Sala. Maurício Sala, que é um piloto que venceu 5 provas dessa categoria no ano passado. Em 96 ele não participou ativamente da categoria e ficou algum tempo sem pilotar, mas está aí conduzindo a McLaren número 9 na primeira posição a essa altura, com 33 minutos, 31 segundos, 679 milésimos de prova. Ferrari Daqui no box. a pouquinho, portanto, nós vamos ter pit stop e tem uma Ferrari no box. Lá no box, Ana Zimmermann. Aqui o primeiro pit stop é do carro número 27, do piloto Luiz Garcia Júnior. Na verdade, quem está pilotando agora é Luciano Delanotte, italiano. Ele largou com meio tanque, foi uma estratégia da equipe, o carro largar mais leve, conseguir posições e agora está trocando pneus e reabastecendo. A troca de pilotos vai ser só depois de 1 hora, portanto, o carro vai fazer 2 pit stops. Com você, Kleber. Nós temos 33 minutos e meio de prova, nós teremos mais uns 20 minutos ainda com esses pilotos. 20, 25 minutos, de 20 a 30 minutos com os pilotos que estão. Aí o primeiro pit stop, são apenas 2 mecânicos trabalhando no carro. E a Ferrari tinha realmente a previsão, Reginaldo, de mais um pit stop pelo consumo
de combustível do carro. É um carro mais pesado, um carro mais potente, pelo biturbo ele consome muito mais, quer dizer, foi obrigado aí a uma parada extra, então isso prejudica o rendimento numa corrida de 2 horas. Se fosse o tempo normal de corrida de 6 horas, como é disputado o campeonato mundial desta categoria, ela teria mais chance de recuperação, aí tudo uma questão de estratégia. Agora você viu no pit stop que apenas 2 mecânicos colocam realmente a mão no carro. Os outros são apenas assistentes, até para segurar ali a tubulação de reabastecimento. Mas apenas 2 trocam os pneus e depois reabastecem. E quando for efetuada a troca de piloto, o próprio piloto que sai do carro é que faz a amarração no outro que vai entrar. Um mecânico não pode ajudar nem mesmo para amarrar o cinto. Aí o Maurício Sala, você a bordo do carro do Sala, este carro da McLaren número 9 que tem uma câmera colocada no farol do carro. É essa câmera aí, ó. Ela é colocada no farol da McLaren. A McLaren que lidera a prova, ultrapassando um retardatário, está na primeira posição, a McLaren número 9 de Maurício Sala. E nós vamos voltar ao clima da decisão do Campeonato Brasileiro. 7 da noite, tem Grêmio Portuguesa, Galvão Bueno, Arnaldo César Coelho, Paulo Roberto Falcão, o Mauro Naves, o Regis Rezen vão mostrar todas as emoções para você, para a gente descobrir quem vai ser o campeão brasileiro de 96. No Estádio Olímpico em Porto Alegre, o clima já está 1000. E o Roberto Tomé está lá acompanhando todos os detalhes. Tomé. Se os gremistas cantam, vibram, acreditam numa virada esta tarde aqui no Estádio Olímpico, os torcedores da Portuguesa também têm razões para estar otimistas. E agora voltamos ao vivo a Brasília. A decisão no futebol vai pegar fogo. Grêmio Portuguesa, 7 da noite. E aqui em Brasília, a corrida também promete se incendiar. O Maurício Sala continua na liderança com a McLaren de número 9. Aí um problema com o carro número 11, o carro da Conrad Motorsport. Esse é o Jürgen Barth, com um Porsche, que teve problema. Flávio Trindade e Jürgen Barth fazem a dupla. O Flávio Trindade é que está pilotando nesse momento. Flávio Trindade e Jürgen Barth, a dupla. O Flávio Trindade no volante e o carro acabou estourando. Primeira posição do Maurício Sala com a McLaren. Em segundo está a Ferrari de Antônio Hermann. Ele que largou na última posição, já pulou para a segunda colocação. E o Johnny Cecotto, que você está vendo aí no replay, uma ultrapassagem dele. Você viu a câmera colocada em cima na capota do carro e agora colocada na parte traseira da McLaren, e você acompanhando todo o movimento. O Cecotto já passou para a 4ª posição. Ele que teve um problema com a roda esquerda, caiu para 10º lugar, voltou agora a andar para valer e está na 4ª colocação. O Maurício Sala com 41 minutos, 40 segundos, 780 milésimos de prova. Das 2 horas ele já está com 41 minutos e 40. A segunda posição do Hermann. Em terceiro está o Kaufmann com o carro número 49, com um Porsche. Na 4ª posição já aparece o Nelson Cecotto, que daqui a pouquinho dá o lugar dele para o Nelson Piquet. O tricampeão vem para a pista, está na 4ª posição. O Piquet vai ter que pisar para valer. Johnny Cecotto na 4ª colocação. Depois nós temos o Best com mais uma McLaren na 5ª. E o Slaviero, brasileiro Slaviero, na 6ª posição, com o carro de número 65, mais um Porsche. Esses são os 6 primeiros da prova. Você vê aí todo o trabalho do Cecotto dentro do cockpit, andando muito forte. A exemplo do que ele fez na prova de Curitiba, quando estabeleceu a melhor volta. O Cecotto está virando agora 1,57, enquanto a McLaren, que lidera a competição, que é a do Sala, está virando em 2,1. Quer dizer, esses 4 segundos de diferença que o Cecotto está tentando recuperar a posição, é claro que com isso ele está arriscando aí a durabilidade do carro para o resto da corrida. Mas é o que ele tem a fazer depois do problema que ele sofreu na roda dianteira esquerda, que quebrou, caiu uma porca fora, caiu a roda e ele vai recuperando posição. Voltou em 10º e já está em 4º. Todos os pilotos estão rodando na casa de 2 minutos. O Cecotto é o único rodando com 1,57,6. Andando realmente muito. O venezuelano Johnny Cecotto foi um grande campeão de moto. Apareceu na Fórmula 1 com alguma possibilidade, era muito conceituado. Aí sofreu um acidente, fraturou as pernas e acabou não competindo mais na Fórmula 1. Mas está aí brilhando no Gran Turismo, está na 4ª posição. O Sala é o primeiro, o Hermann o segundo, o Kaufmann o terceiro. O Cecotto está em 4º. São
uma McLaren, uma Ferrari, outra McLaren e a quarta posição também da McLaren. São os 4 primeiros colocados. Daqui a pouquinho tem a troca de pilotos, daqui a pouquinho tem Nelson Piquet, a Ferrari continua andando para valer. Nós vamos para um rápido intervalo e já já o Esporte Espetacular segue com mais decisão do Campeonato Brasileiro, com mais automobilismo, o Gran Turismo aqui em Brasília. Fique ligado. E o Esporte Espetacular volta a falar ao vivo de Brasília, Gran Turismo. Nós temos nesse momento 51 minutos, 49 segundos, 44 segundos, 592 milésimos, 51 e 44 de prova. O Maurício Sala com a McLaren continua na primeira posição, está rodando em 2:00.927. E o Johnny Cecotto, companheiro do Piquet com a McLaren, está absolutamente voando. Ele está fazendo volta em 1:56, 1:55. Enquanto você está vendo aí, o primeiro pit stop, primeira troca de pneus. É o Antônio Hermann que está passando agora o volante para Massimiliano Angelelli, que é o companheiro de equipe dele. Eles fazem esse pit stop que é obrigatório, a troca de pneus, a troca de piloto e o reabastecimento do carro. Todo esse trabalho da equipe não pode durar mais de 30 segundos, no máximo 50 segundos. Mas eles ficam treinando aqui nos treinos também os pit stops. Aí a Ana Zimmermann lá no box acompanhando, você viu a troca. Continua vendo aí, ó, são apenas 2 pilotos, 2 mecânicos trabalhando, eles fazem tudo, reabastecem o carro, trocam pneus, a equipe fica lá no incentivo, mas ninguém pode botar muito a mão no carro, não. A Ferrari fica com os homens trabalhando e agora a troca de pilotos. Sai o Antônio Hermann, já está o Angelelli no carro, piloto italiano, carro reabastecido, pneu trocado. Piloto trocado e ele vai embora. Agora é o Angelelli. Massimiliano Angelelli com a Ferrari número 28. Eles que fizeram uma corrida de recuperação. No momento da parada, o Hermann deixou a Ferrari em terceiro. A Ferrari que largou na 20ª posição, porque não conseguiu treinar depois de 30 horas sendo recuperada pelos mecânicos. Deu uma volta ontem à noite só para dar uma reconhecida na pista, para fazer um teste para ver se o carro estava legal. Estava legal, saiu da 20ª posição e veio aqui para a terceira. Nós temos o Sala em primeiro, o Cecotto na segunda posição e agora o carro com o Angelelli na terceira posição. Daqui a pouquinho a troca de pilotos da McLaren e o Nelson Piquet vai entrar no carro de número 01, que está agora na segunda posição, para perseguir o carro que vai ser pilotado pelo Giroir. Agora nós temos o Sala brasileiro contra o Cecotto venezuelano. Daqui a pouquinho o Giroir, que é francês, contra o Piquet brasileiro nessa briga da McLaren pela primeira posição. Vamos voltar a falar da decisão do Campeonato Brasileiro. A Glenda Kozlovics conversou com a mulher do goleiro Klemer, o goleiro da Portuguesa. Quer dizer, enquanto os carrões do Gran Turismo voam por aqui, a gente vai dar um pit stop para conhecer a intimidade de um dos personagens da decisão do Campeonato Brasileiro. O torcedor brasiliense sobe, porque já está na pista o tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. Nós tivemos o início dos pitstops, você está vendo aí o momento em que o Nelson Piquet e o Johnny Cecotto fizeram o pitstop. A chegada do Johnny Cecotto, o Cecotto que voltou a ser líder da prova, ele conseguiu entrar no box com a McLaren na primeira posição e aí a troca. Olha como eles têm que ser rápidos. O Cecotto sai, tira o banco dele, o Nelson Piquet coloca o banco, porque cada banco é feito para o próprio piloto, por causa das costas, tem a medida para o conforto do piloto. Aí o Piquet entra, vai se ajeitando dentro do carro, enquanto os mecânicos estão fazendo o reabastecimento, a troca de pneus, dando uma ajeitada no carro. Aí ó, Piquet aperta o cinto e vai para a pista. Tudo isso é feito muito rapidamente. É um trabalho que tem que ter um entrosamento perfeito. Os dois pilotos bem entrosados, e ali como o Piquet está ali, ó, bem no centro do carro, é o volante da McLaren que é colocado no centro do painel. Nem à esquerda, nem à direita, é bem no centro. Aí o Piquet se ajeitou, tá ok no carro, pedaleira normal, com o banco dele colocado. Motor girando, pneus trocados, carro reabastecido e lá foi o Nelson Piquet. 44 anos de idade, 3 títulos mundiais de Fórmula 1,
está agora morando aqui em Brasília, é o administrador do autódromo e está aí o Piquet com esses capacetes que você já conhece de tantas provas de Fórmula 1. Ele que está no carro, o Piquet que está na primeira posição, é um tricampeão e por falar em campeão, emoção, velocidade, Fórmula 1, a gente vai agora fazer uma viagem no tempo e lembrar uma das grandes façanhas do grande ídolo do automobilismo brasileiro. A galeria espetacular Ayrton Senna está de volta. Hoje desembarcamos no dia 21 de abril de 85. Por aqui, o Brasil chora a morte do presidente Tancredo Neves. Mas em Portugal, Ayrton Senna consegue devolver um pouco de alegria ao coração brasileiro. É um domingo de chuva, o domingo em que Ayrton, pilotando uma Lotus, consegue a primeira vitória na Fórmula 1. No mesmo dia, mudaram a história do Brasil e a história do automobilismo. E aí o momento da largada para o Grande Prêmio de Portugal de 1985. Debaixo de muita chuva, Ayrton Senna na pole position. Ele tinha feito tempo de 1 minuto 21 segundos e 7 milésimos, com a média acima de 193 km por hora. A seu lado, na primeira fila, o professor Alain Prost, que viria a ser seu grande adversário através dos tempos. Senna acelera firme debaixo d'água, assume a ponta. Hélio de Angelis pula para a segunda posição. Seu companheiro, então, na Lotus, Hélio de Angelis. A terceira posição de Alain Prost e em quarto a Ferrari de Michele Alboreto. Já desde as curvas 1 e 2 na primeira volta, Senna começa a andar num ritmo muito mais forte do que todos os outros competidores. Repare, na saída da 2, como ele já abre uma boa vantagem para Hélio de Angelis. Já começava a mostrar todo o seu talento, principalmente na pista molhada. Prost começa a botar pressão em cima de Hélio de Angelis e traz com ele Michele Alboreto. Enquanto isso, Senna vai escapando na frente. Cada vez mais rápido e cada vez mais longe desta luta pela segunda posição. Depois de 10 voltas, Senna em primeiro, de Angelis em segundo, Prost em terceiro, Alboreto em quarto, Lauda em quinto, Derek Warwick na sexta posição, mas já uma volta atrás. Em 10 voltas, Senna já colocava uma volta em cima do sexto colocado. A volta mais rápida sempre de Ayrton Senna, 1:44, 121, acima dos 150 quilômetros de média horária. E aí a pressão muito forte, sim, de Prost em cima de De Angelis. Ele vem para tentar a ultrapassagem. Fecha a porta de Angelis. E aí eles vêm na reta. Repare, Prost vai sumir ali atrás do spray de água. Aquaplana, perde o contato dos pneus com o asfalto, roda em cima do eixo de sua McLaren, toca no guardrail. E Alain Prost vai abandonando a prova, encostando ali na grama. Prost girou 2 vezes em cima do eixo e acabou abandonando a prova. Senna em primeiro, De Angelis em segundo, Alboreto em terceiro, também em quarto, Nick Lauda em quinto e o leão Nigel Mansell na sexta posição. Lauda e Mansell já tomando uma volta de Ayrton Senna. E aí começava a dar um grande show nesta pista molhada. E Senna tinha uma explicação para isso. Ele dizia que quando foi andar pela primeira vez de kart em uma pista molhada, não conseguia dar uma volta sem rodar. E aí resolveu aprender a andar em uma pista molhada. Toda vez que chovia, ele ia para o kartódromo de Interlagos e andava até adquirir esta técnica absolutamente excepcional e exclusivamente dele. A diferença de Senna para Alboreto aí já se aproximava de 1 minuto. E Ayrton Senna sempre chegando, não tomando conhecimento dos retardatários. A impressão que dava é que ele tinha uma corrida para ele e a outra para todos os outros participantes deste Grande Prêmio de Portugal. A diferença já passando de 1 minuto e 8 segundos para o segundo colocado, Michele Alboreto da Ferrari. Repare, o que Prost tentou fazer não conseguiu. Senna se esconde ali, pega o vácuo mesmo com o spray de água, tira para a direita, retarda a freada e no curvão no final da reta faz a ultrapassagem em De Angelis, colocando uma volta em cima do terceiro colocado. E aí o sinal de uma última volta para Ayrton Senna. Uma volta separando Ayrton Senna de sua primeira vitória na Fórmula 1. O mundo inteiro pela televisão começava a conhecer o maior fenômeno
do automobilismo internacional. Ele vai apontar na reta, aponta na reta. É dado o sinal de uma última volta para o retardatário que vem à frente. Senna já vem trazendo pela linha de dentro. E aí vai receber a bandeirada agora, neste instante. A consagração de Ayrton Senna em sua primeira vitória no Grande Prêmio de Portugal. A euforia era tão grande que ele tirou o pé do acelerador depois da bandeirada e quase provoca um acidente ali atrás com Nigel Mansell. Aí Senna vibrando muito. Ele bate no cinto, solta o cinto, praticamente tira o corpo de dentro do cockpit. Festeja e festeja muito esta sua primeira vitória. Aí Ayrton Senna do Brasil começava a mudar a história do automobilismo de competição. Ayrton Senna saindo do parque fechado, festejado pelos engenheiros e mecânicos da Lotus. Tão emocionado, tão festejado, que ele chega a perder o caminho do pódio. Não tinha ainda tanta intimidade assim com o pódio. Era só a primeira vitória na Fórmula 1. E aí, pela primeira vez, ocupando o lugar mais alto do pódio. Alboreto, ali o segundo colocado, festejado por Ayrton Senna. E num dia triste para o povo brasileiro, quando morria o presidente eleito Tancredo Neves, o hino nacional brasileiro era ouvido no circuito de Estoril, em Portugal. A bandeira brasileira no lugar mais alto do pódio. A festa do champanhe, a comemoração de Ayrton Senna. Valeu, Senna! E esta era apenas a primeira de 41 vitórias na Fórmula 1. No próximo domingo, a segunda vitória da carreira de Ayrton Senna. Desta vez na Bélgica, em Spa-Francorchamps, o circuito que ele mais gostava. Até lá. É isso aí, com esse toque de emoção, de saudade, a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. A gente volta agora a falar aqui de Brasília ao vivo, o Nelson Piquet pilotando, outra grande fera do automobilismo brasileiro, pilotando a McLaren, está na primeira posição aqui no Gran Turismo em Brasília. Em primeiro o Piquet, em segundo o Giraud, com a outra McLaren. Nós temos, portanto, praticamente todas as equipes com o pit stop feito, com a troca de pilotos. Nós temos 1 hora e 13 minutos de prova. A corrida se encerra quando o líder completar 2 horas. O Nelson Piquet vai tocando a McLaren, ó, vai conferindo aí a mudança de marcha ali, é manual, não é sequencial, só a Ferrari, que era pilotada pelo Hermann e agora está com a Angelelli, que tem a mudança de marcha sequencial. Esses carros têm a mudança de marcha normal, como os carros de Roa, a redução que faz o Piquet para fazer a curva. Aí pé embaixo, vai subindo as marchas. E daqui a pouquinho a gente volta acompanhando essas emoções do Gran Turismo, um esporte espetacular. Fica ligado com você e volta daqui a pouquinho. Até já! Para você ligado na Globo, o Esporte Espetacular volta a falar ao vivo do Autódromo Nelson Piquet em Brasília. Depois de 38 voltas, essa é a classificação. O Nelson Piquet, agora pilotando a McLaren número 01, está em primeiro. O Giraud está na segunda posição também com uma McLaren. Angelelli ocupa a terceira posição com uma Ferrari. Nielsen está na quarta colocação, é McLaren. Agora o Luiz Garcia Júnior, brasileiro, pilota a Ferrari, que ocupa a quinta colocação. E na sexta posição nós temos o Pilgrim. São os 6 primeiros colocados. Está aí o Nelson Piquet. O Piquet já tem 1 hora, 18 minutos, 53 segundos, 497 milésimos de corrida percorrida. Ocupa a primeira posição. Das 2 horas da prova, o Piquet já está indo para 1 hora e 19 minutos. Portanto, temos pouco mais de 40 minutos de corrida para a McLaren 01 confirmar a segunda vitória aqui no Brasil. Nós tivemos já todas as equipes fazendo a troca de pilotos. E nós tivemos, além do Piquet, que está brilhando aí ao lado do Cecotto na primeira posição, muitos outros brasileiros na prova. São 14 brasileiros ao todo e um deles tem muita experiência no Gran Turismo, participou ativamente do campeonato do ano passado, ganhou 5 corridas, é o Maurício Sala. E o Maurício Sala chegou a ter o carro dele na primeira posição, a McLaren de número 9.
que ocupa agora com o Giroud, o francês companheiro do Maurício, a segunda colocação na prova. E a Anna Zimmermann está lá perto do box da McLaren, ao lado do Maurício Sala, e conversa com ele. Ana. Maurício Sala foi exatamente o mais rápido na primeira hora de corrida. Ele só perdeu a primeira posição aqui nos boxes. O que houve, Maurício? Foi o trabalho da equipe que não funcionou direito? Vai dar para recuperar agora? Bom, nós estamos mantendo a mesma média que eu estava mantendo atrás do Cecotto, antes do Cecotto parar com um problema na roda dianteira esquerda. Logo após ele parou, eu comecei a ter problema com a temperatura da caixa de câmbio, o alarme começou a piscar no painel, eu tive que começar a mudar as marchas bem mais cedo e as curvas onde que eu fazia em terceira, fazer em quarta. E consegui manter a liderança até a parada no box. Na parada de box, a gente foi 2 segundos mais lento do que o Piquet e agora parece que está mantendo a média. Vamos ver nas últimas 5 voltas da corrida que vai ser decisivo. Você que tem experiência em Gran Turismo, como é que vai ser agora? Como é que guiar um carro desse? Bom, pelos cálculos de consumo de gasolina, a gasolina está dando certinho para 1 hora. Eu parei com 94 litros, quer dizer, eu gastei 94 litros em 1 hora. O tanque tem 100 litros e ele pesca até 98. Se o ritmo da corrida for muito forte, daí talvez tanto o Nelson como o Fabian tenham problema de consumo de gasolina. Obrigada, Maurício. Ele confia agora no francês Fabien Giroud. Com você, Kleber. Muito bem, Ana. O Fabien Giroud, que você está vendo aí a bordo da sua McLaren, ocupa a segunda posição. Piquet é o primeiro, Giroud é o segundo. Vai ser uma briga boa, tem a Ferrari ainda chegando agora com o Angelelli. Globo e você, tudo a ver. Gran Turismo Brasil. Oferecimento Fisk, Lubrax SJ, Nintendo e Cerveja Antártica. Nelson Piquet, a primeira colocação é dele com o Giroud em segundo, o Angelelli em terceiro. 2 McLarens e uma Ferrari. São as 3 primeiras posições. Na categoria Gran Turismo, a gente acompanhando aqui em Brasília. E o Maurício Sala falava sobre o combustível, o volume do tanque do carro. Os tanques podem ser abastecidos com até 100 litros de gasolina. E aí nós temos a bordo do Nelson Piquet toda a movimentação da McLaren. Olha como ele vai conduzindo o carro. Ele mesmo disse que é muito diferente andar de Fórmula 1 e andar num carro como esse. Você está vendo aí as mudanças de marcha, a terceira, a quarta, a quinta, são 6 marchas. E o Piquet, o experiente e bom Nelson Piquet, tocando aí a McLaren para manter a primeira liderança. Reginaldo Leme. E tendo bastante trabalho, porque ele pegou o carro nas condições em que pegou, com uma diferença muito pequena em relação ao Sala e o Giroud, e ele está tendo que andar num ritmo muito mais forte do que ele vinha fazendo, inclusive em treinos. Tanto que o Piquet vira na casa de 58. Essa volta foi 1,58,497. Você se lembra, o Cecotto estava virando 1,56 e qualquer coisa. Mas há realmente essa diferença que é do Cecotto muito mais habituado com a mão do carro e o Piquet há muito tempo sem correr num carro bastante veloz. O Piquet, desde o acidente que ele sofreu naquele treino na pista de Indianápolis, ele voltou em algumas corridas, claro que ficou todo aquele tempo em recuperação do pé, do problema do pé, voltou em algumas corridas, disputou uma 1000 milhas brasileiras, disputou algumas corridas nesses carros este ano na Europa, participou de Le Mans, estava na 10ª colocação quando quebrou o câmbio, e agora você vê ele já mais habituado aí, sem fazer um grande preparo, mas mais habituado ao carro. Virou nessa volta 1,55,618, que é um tempo que realmente ele precisava fazer nessa média de 170 para manter a diferença de 6 segundos em relação ao Sala. Essa volta mais rápida que ele deu até agora e a volta mais rápida da prova. Olha, você vê que trabalho de câmbio, trabalho de mudança de marchas. É um carro de 6 marchas, claro, mais a ré, que por obrigação todos os carros têm que ter, assim como na Fórmula 1. Toda aquela instrumentação ali de painel, você tem que ficar de olho em tudo. Tem ainda um botão que está na mão esquerda dele, atrás da mão esquerda, que é para ele se comunicar com o rádio, pelo rádio com a equipe. A comunicação por rádio é muito complicada, porque faz muito barulho dentro do carro. Esses motores são muito potentes e o motor está imediatamente atrás do banco do piloto, aqui do assento, e faz muito barulho dentro do carro. Tanto que para a equipe ouvi-lo, ele usa poucas palavras-chave.
e repetindo no mínimo 3 vezes cada coisa que ele falar. Aí está o motor, você vê, aí está todo o motor, o giro da câmera 360 graus dentro do cockpit, todo o trabalho do carro, aí as barras de Santo Antônio, que é a única coisa que não tem no carro de passeio, e são essas barras de ferro, que é uma proteção contra a capotagem. E aí voltando a câmera, depois do giro de 360 graus, com o Piquet, todo esse trabalho aí de volante, câmbio, pisando, aí é uma das retas do Autódromo de Brasília, e andando nesse ritmo aí para manter a diferença, que não aumenta, hein? Ela está sempre na casa ali de 6,7, mesmo com aquela boa volta que ele fez. Ele está abrindo uma volta, ele sai da reta dos boxes do Autódromo de Brasília, aí ele faz a curva 1, essa curva que ele faz à direita, e entra nesse momento na maior reta que tem no circuito em Brasília. São mais de 700 metros de reta. Aí é onde ele pisa fundo, manda ver no motor BMW da McLaren. Vai chegar na curva 2, mais uma curva à direita. E a curva também considerada a curva do Colégio Militar, o Colégio Militar de Brasília é aí perto. Aqui ele vem para a subida do drive-in, que é um cinema, um cine drive-in que tem perto do autódromo. Então ele vem para essa subida, é um trecho em subida até ele chegar na curva da junção, mais uma curva que faz à direita aí o Nelson Piquet. E vai para o mergulho. Mais um momento em que eles vêm com o pé embaixo, aí é pé embaixo direto, esse mergulho é feito, tem uma leve curva para a esquerda, e aí chega a curva do cotovelo, que eles costumam chamar de curva da bruxa, porque é uma curva difícil de fazer. O cara vem com o pé embaixo, vem pisando firme, e aí chega nessa curva que ele tem que reduzir, ele tem que dar uma travada, ele tem que dar uma diminuída. Vai depois para o miolo do circuito, até a subida da chegada e completar mais uma volta. É importante fazer uma correção. Aquela volta 1,55, média de 170,475, que apareceu como a melhor volta da prova, foi realizada pelo Johnny Cecotto na segunda volta da corrida, ainda com tanque cheio, 1,55,618. O Piquet está virando realmente na casa de 57. O Sala virou essa volta 1,58,1, 3 décimos de diferença, e a diferença entre os dois agora está 7,6. A terceira colocação é de Antônio Hermann, um carro que está sendo pilotado agora pelo italiano Angelelli, virando 1,57,2. Esse carro que você vê aí no cockpit, que dá um pouco menos de trabalho de câmbio, porque é um câmbio sequencial. É 6 marchas, igual ao McLaren, mas é sequencial, todas as marchas para frente. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Só na redução é que ele tem que puxar também todas para um lado, só não tem aquele movimento todo de câmbio. Realmente, num carro pesado como esse, ganha tempo. Ah, mas é impressionante. A comparação é um negócio impressionante. O trabalho de braço do Piquet, que tem as marchas praticamente como os carros que a gente dirige na rua, primeira, segunda, terceira, e todo aquele trabalho que o Piquet faz, e dá para você sentir o esforço do piloto para fazer. Aí com o câmbio sequencial, que está sendo usado agora pelo Angelelli, muito mais fácil, muito mais suave a mudança de marcha. É um toque para reduzir e um toque para acelerar. Você vê, é só a batida, ele puxa para trás, ele reduz, ele manda para frente, ele acelera. Você viu ali que ele deu um toque, subiu uma marcha, outro toque, subiu outra. Aí vem o Piquet, que está em marcha alta, está em velocidade alta. Aí tem que reduzir, olha o trabalho para reduzir, porque aí ele sai lá da sexta marcha, vem para quinta, quarta, terceira para fazer a curva. É a diferença. O que a McLaren tem de potência, tem de um carro acertado, ajustado, que vai dando a ela uma boa vantagem na categoria, a Ferrari tem, como você volta a reparar, esse conforto para o piloto, principalmente na troca de marcha. Isso é tão importante que não quer demais lembrar, né, Reginaldo? Que a Fórmula 1 vai evoluindo na tecnologia e já tem a mudança de marcha aqui, a semiautomática, que o piloto bate numa borboleta atrás do volante, que não precisa nem tirar a mão do volante. Que nessa categoria não é permitido, porque eles evitam o alto custo, de que seria, por exemplo, de um câmbio semiautomático como o que se usa na Fórmula 1. De qualquer forma, há uma curiosidade nesse câmbio aí da Ferrari, que é o câmbio sequencial. É uma curiosidade que, para evitar que se entre inadvertidamente em marcha ré, há uma trava. Só que curioso que essa trava também existe no carro de rua da Ferrari. É uma tradição na Ferrari, é uma trava mesmo. Você tem que levantar um pino para poder engatar a ré. A ré, vale dizer, é obrigatória em todas as categorias por uma razão de segurança. Caso um carro rode na pista, ele tem que ter a ré para sair de uma posição perigosa. Mas realmente ganha tempo nesse engate sequencial de marchas da Ferrari. A Ferrari que está andando
no caso do Hermann, em 1,57,2. O Piquet virou agora 1,57,8. E o Giroud, que é o companheiro do Sala, é que caiu bastante de rendimento em relação ao Sala. O Sala é o piloto mais rápido da equipe. Estava virando em 57 e o Giroud virando 1,58,7. Então a diferença do Piquet para o Giroud agora aumentou para 8,8. E em relação ao Hermann, 12,2. A equipe Hermann e Angelelli, a dupla Hermann e Angelelli, agora com o Angelelli na Ferrari, na terceira posição, a Ferrari 28, está aí pouco menos de 4 segundos atrás do Giroud. Piquet em primeiro, Giroud em segundo, Angelelli em terceiro. Nós já temos mais de 1h30 de prova, menos de 30 minutos para o Piquet completar as 2 horas e vencer a prova. Eles já percorreram 45 voltas, 246 quilômetros, 375 metros no circuito de Brasília. Um circuito que tem 5.475 metros, já foram 45 voltas. Primeira posição do Piquet, a segunda do Giroud, são 2 McLarens. Na terceira colocação, essa Ferrari que você está vendo aí, a Ferrari do Angelelli. Nunca é demais lembrar, a Ferrari que largou, essa número 28 que você estava vendo, largou na última posição. O brasileiro Antônio Hermann fez um belíssimo trabalho, levou a Ferrari lá para as 3, 4 primeiras posições, fez o pit stop e agora o Angelelli está procurando manter essa boa posição e se aproximar do Giroud. O Piquet vira com 1,57,8, o Giroud 1,57, 1,58, agora virou 1,58 alto, 1,58,7 e o Angelelli vem com 1,57,2, quer dizer, vem tentando se aproximar e prometendo aí uma briga com o Giroud pela segunda posição. O Nielsen ocupa a 4ª posição com a McLaren. O Luiz Garcia Júnior, que é piloto aqui de Brasília e pilota a Ferrari número 27, está na 5ª colocação. E o carro número 49, que é um Porsche, ocupa a 6ª posição, agora com o francês Emmanuel Clerco. São os 6 primeiros. Aí mais um pit stop da Ferrari. E pelo jeito, fim de corrida. Ela está aí parada. Não, está fazendo um trabalho de pit stop, está trocando o pneu. É o Angelelli. A Ferrari que tinha esse problema previsto. Isso é que pode comprometer o desempenho do carro na prova, Reginaldo. Esse já é o 3º pit stop. Primeiro, um pit stop necessário para combustível. Depois, o pit stop obrigatório para troca de pilotos, onde se aproveita e também troca pneu e coloca combustível. E agora mais um. Quer dizer, isso compromete o rendimento do carro, a possibilidade do Angelelli chegar no Giroud. O próprio Maurício Sala da McLaren, um dos rivais da Ferrari, ele me dizia que ele apostava em que a Ferrari não conseguiria fazer 1 hora inteira sem trocar gasolina, sem fazer o reabastecimento, e também tinha um problema de troca de pneus, porque o asfalto de Brasília é muito mais abrasivo que o de Curitiba. Aliás, esse asfalto de Brasília também é uma coisa assim, muito particular. É o asfalto original da pista inaugurada em 1975. Um asfalto tão bem feito que não teve nenhum problema até hoje, não teve problema de soltar a pavimentação. Então é um asfalto que está muito bem amadurecido. É muito bom isso para a corrida. Aliás, em poucos lugares no mundo se encontra um tipo desse, um asfalto, um piso desse tipo. A posição do Angelelli só vai ser confirmada depois da volta dele, depois que ele completar uma volta. E essa categoria, ela é dividida, a categoria Gran Turismo, ela é dividida em 2. É a categoria GT1 e a GT2. A GT1 são os carros mais fortes, que tem de 600 a 650 cavalos de potência. Os carros da GT2 chegam a 450 cavalos. O peso mínimo dos carros é igual, 900 quilos no mínimo cada carro. O Reginaldo já falou hoje que a Ferrari é mais pesada, pesa mais de 1.000 quilos. E o tanque também, o combustível, com 100 litros. A diferença é exatamente a potência. Para você ter uma identificação assim, mais visual, mais simples, nessa corrida, por exemplo, os carros que têm o número de 1 a 49 são os carros da GT1. Os outros carros são os carros da GT2. Então, por isso que você vê as McLarens, a Ferrari, andando muito mais. São carros mais potentes, são os carros que têm uma tecnologia mais avançada. Eles têm muito de Fórmula 1, o freio é com o mesmo material, só que com uma melhoria, que é o ABS, que foi proibido na Fórmula 1. Os carros são feitos com fibra de carbono, é o mesmo material da carenagem da Fórmula 1. E a velocidade, a potência, o carro chega a 300 por hora. É que o carro de Fórmula 1 é mais leve do que um carro
do Gran Turismo. O carro da Fórmula 1 tem pouco mais de 500 quilos e o carro do Gran Turismo tem no mínimo 900 quilos. Mas essas duas categorias, então você tem pilotos profissionais, como o Cecotto, o Piquet, o Sala, pilotos que vivem do automobilismo. E a GT2 abre espaço para um tipo de piloto que faz o esporte pela paixão mesmo, participa da corrida pela paixão, muitas vezes tem que botar grana para participar de uma prova. E tem muito brasileiro que se envolve nisso pelo amor ao automobilismo e corre o mundo aí andando nessa categoria, principalmente na GT2, Reginaldo. É exatamente aquela pilotagem pelo puro prazer da velocidade, o puro prazer de pilotar. Como o caso do economista conhecido no Brasil, André Lara Rezende, que correu, inclusive já está fora aí, mas correu com o Porsche, está fora que o carro dele teve um problema quando estava sendo pilotado pelo companheiro Roberto Aranha, quando estavam em 11º na competição e 5º na categoria. Aliás, eles estão em 11º na competição e 5º na categoria. Ele teve realmente um problema, mas se recuperou. O caso de empresários como Antônio Hermann, que está aí na Ferrari, ocupando a 4ª colocação agora, o Afonso Serra e o Hélio Pingo Saraiva com o Porsche, 12º na geral e 6º na categoria. Quer dizer, é esse tipo de pilotagem o empresário, o executivo, que trabalha a semana toda e passa o fim de semana fazendo aquilo que ele mais gosta. Muitas vezes até fora do Brasil, o caso do Hermann e do André Lara Rezende, que viaja para fazer corridas do campeonato pelo exterior, o Hermann participando regularmente desse campeonato, só que nos Estados Unidos. O sistema de pontuação da categoria do Gran Turismo DPR permite, é um sistema muito bem bolado, que permite, por exemplo, que um piloto da GT2, que é o carro menos potente, seja inclusive campeão do mundo, porque soma a classificação que ele obtém na categoria com a classificação que ele obtém na geral, há uma soma de pontos. Este ano de 96, por exemplo, um piloto da GT2 foi vice-campeão, ele correndo de Porsche, e o campeão foi um de McLaren. Aí você está vendo o Piquet ultrapassando o carro 16, agora pilotado pelo Carl Augustin, é um Porsche. O Piquet vai embora e você tem em todos os ângulos o Piquet passando do lado do carro e depois deixando o Porsche para trás. O Piquet que ocupa a 1ª posição. A categoria aqui no Brasil veio com os carros da McLaren, da Ferrari, Porsche e também um Dodge Viper e um Corvette. Mas ao longo da temporada, além desses carros, nós temos carros da Lotus que participam do campeonato. Nós temos carros da Jaguar. Então são grandes marcas, são carros famosos que a gente está acostumado a ver, a sonhar com eles na rua, que participam dessa categoria, que teve em 1996 11 corridas, 9 na Europa, uma no Japão e a última no mês passado na China. Foi o melhor ano da Gran Turismo. Silverstone, por exemplo, o circuito inglês, que é sede do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, teve uma corrida acompanhada por 30 mil pessoas. Categoria que tem desde 1994, e eu confirmo, teve este ano Ray Bell e James Weaver, os ingleses da McLaren, como campeões do mundo. Eles que não vieram, o carro deles também não veio aqui para as duas provas do Brasil. A prova em Curitiba na semana passada e a prova de Brasília, que você está acompanhando ao vivo no Esporte Espetacular. Semana passada deu esse carro aí, o carro 01 da McLaren, que está liderando a prova aqui em Brasília. Já com 1 hora, 38 minutos, 36 segundos das 2 horas de prova, Nelson Piquet lidera. Segunda posição do Giro A, também com uma McLaren. Neste momento, o Nielsen, com a 3ª McLaren, está na 3ª posição, porque a Ferrari parou e agora a Ferrari consegue a ultrapassagem. A Ferrari volta a ocupar a 3ª posição com o Angelelli. Então temos 2 McLaren e uma Ferrari nas 3 primeiras posições. Depois, mais uma McLaren e a Ferrari completando os 5 primeiros na prova. Globo e você, tudo a ver. Gran Turismo Brasil. Oferecimento Lubrax SJ. Nintendo. Cerveja Antártica. E FIS. Para você que a corrida é disputada em 2 horas e que o Piquet completa agora 1 hora, 40 minutos, 33 segundos de prova. O Piquet já deu 50 voltas. Já percorreu 273 quilômetros, 750 metros. E eles vão aí para chegando nos 300 quilômetros, que é o tempo médio de uma prova de automobilismo, é o tempo médio de uma prova de Fórmula 1.
O Piquet já está com 273 km e 750. Ele que é o líder da prova. A volta mais rápida foi dada por este carro com o Johnny Cecotto no começo da corrida. 1:55.618. Agora o Piquet está virando com 1:57.828. A média de velocidade na volta mais rápida do Cecotto foi de 170 km, 475 de média. Mais de 170 por hora. É um carro muito veloz. Vale dizer, Kleber, que nessa categoria há um pouco assim de nostalgia, de saudosismo nesses carros. São carros de série especiais, produzidos em pequena escala. São exatamente esses carros que na década de 1920 já originaram as corridas mais famosas do mundo, como a 24 Horas de Le Mans, a 24 Horas de Spa-Francorchamps, a Mille Miglia na Itália, a Targa Florio também na Itália. E daí vieram, por exemplo, as corridas brasileiras, as 1000 milhas brasileiras, os 1000 quilômetros de Brasília, os 1000 quilômetros de Interlagos, provas até estas que estão tentando ser resgatadas como força do automobilismo brasileiro. Mas ela vem a ser, de certa forma, até um reinício de um tipo de um campeonato mundial de protótipos, carros esportes, que foi o campeonato mais importante depois da Fórmula 1, criado em 1953, que com o tempo, pela desigualdade entre os carros, acabou sendo extinto. Em 94, com o aparecimento da Gran Turismo, é mais ou menos o reinício, é o que a categoria pretende que seja o reinício desse campeonato mundial de marcas. Ou seja, com tudo que tem a Fórmula 1, mas com carros esportes bem maiores, com esse visual bonito que você vê aí e com o qual aos poucos o torcedor brasileiro vai se acostumando, porque é uma categoria que realmente tem tudo para dar certo e para ter a sua prova brasileira como parte do Mundial. Reginaldo? Ana Zimmermann. Não são só os pilotos que fazem esse tipo de corrida por prazer, pilotos milionários, também os chefes de equipe. O chefe da equipe do Piquet, por exemplo, chama-se Gabriele Raffanelli, melhor dizendo, é um milionário italiano de 55 anos que é dono de vinícolas e de uma fábrica de azeite de olivas. Corrida para ele é paixão de final de semana mesmo. Ele está ali acompanhando atentamente o Nelson Piquet, que está tocando o carro agora, uma balada bem de manter a posição que ele tem. O Piquet está com 1:58.742 de tempo da última volta e ele tem 7,2 à frente do Giroud, que é o segundo colocado. O Giroud também está girando aí na casa de 1:58, virou a última volta 1:58.6, o Piquet 1:58.7, só um décimo, portanto foi mais rápido o Giroud. Ele precisaria andar muito mais para conseguir chegar no Nelson Piquet, chegar a ameaçar essa vitória do Piquet. Então o Piquet está controlando, mais ou menos como foi em Curitiba. O Cecotto começou a corrida, foi fundo, pisou, andou rápido e depois entregou para o Piquet uma boa vantagem na liderança e o Piquet manteve. É exatamente o que ele está fazendo agora. O tricampeão mundial de Fórmula 1, o Nelson Piquet, que está felicíssimo por trazer essa categoria para o Brasil. Esse fim de semana trazer para Brasília, para a cidade dele. Está aí passeando, está aí se divertindo, acelerando, mantendo o ritmo, porque gosta de brincar, porque está com 44 anos, então ele diz que deixa o Johnny Cecotto largar e depois ele vem, aí que se precisar o velhinho acelera. E ele já está com 1h45 de prova chegando e é o momento agora do desgaste do carro, do controle do carro. O Piquet, que é o homem que acerta o carro na equipe, agora vai ter que saber controlar o carro, o equipamento para chegar ao final da prova na boa. A diferença em relação a Curitiba, que o Piquet está tendo mais trabalho, porque a diferença é muito menor, está mais apertada essa disputa com o Sala. Em Curitiba ele recebeu o carro com quase 55 segundos de diferença. E agora, em função daquele problema que aconteceu com a roda, o Cecotto teve que parar no box, voltou, mandou ver para recuperar, mas entregou para o Piquet com uma diferença muito mais apertada. Diferença que inclusive cai em relação ao Sala, agora para 6 segundos,7. O Giroud virou 1:58.6 e o Piquet 1:59.1, exatamente como disse o Kleber, agora também tentando administrar aí esses 15 minutos finais de corrida para não ter mais nenhum problema no carro. E o Hermann com a Ferrari, guiada nesse momento pelo italiano Angelelli, volta a ocupar a terceira colocação, ele que tinha perdido numa parada extra no box. Também duas atuações excepcionais, a da dupla de Cecotto-Piquet, porque teve problema na roda aí durante a corrida, e a da dupla Angelelli-Hermann,
que quebrou, teve uma batida, um acidente forte na sexta-feira, não pôde sequer participar. Olha, você vê aí o Angelelli com essa Ferrari F40, não pôde sequer participar da classificação, quer dizer, não teve tempo, largou na última fila, o carro ficou 30 horas nos boxes, com os mecânicos tentando reparar, conseguiram, o pessoal atravessou aí a madrugada sem dormir. À noite, já à noitinha, ontem, 7 da noite, deram uma permissão especial para que quando o carro ficasse pronto, eles entrassem na pista para fazer um amaciamento, para testar como estava o carro, e está aí o carro realmente ocupando a terceira colocação. 1h, 46 minutos, 30 segundos. Esse é o tempo que tem o Nelson Piquet. A segunda posição do Giroir, 8,6 atrás. E aí vem o Angelelli. Está pisando muito com a Ferrari F40, número 28. Mais uma vez você vai aí a bordo da Ferrari. E aí nota a diferença em relação ao carro do Piquet, ali do ângulo de visão da posição do piloto. No carro do Piquet, mais ou menos aí onde está o câmbio do carro do Angelelli, fica o Piquet, né? Com o volante colocado bem no meio, olha aí, ó. O Piquet fica exatamente no meio do carro, o volante é colocado no meio do cockpit, para ele ter uma noção muito melhor, para fazer uma curva. Ele não tem todo aquele lado direito do carro, que é a diferença de você pilotar um monoposto e um carro de turismo, um carro normal. E o Piquet tem essa vantagem em relação à Ferrari, que tem o volante colocado ali do lado esquerdo, como é tradicional. Você está vendo aqui todo o painel aqui à direita, os controles, inclusive, do painel mais distantes da mão do Angelelli do que da mão do Nelson Piquet. O Piquet tem só a desvantagem desse trabalho de marcha, de mudança de marcha, que para o Angelelli é mais fácil, porque é um câmbio sequencial, o da Ferrari número 28, e é um câmbio manual, o do Nelson Piquet. No caso da Ferrari, você vê o espaço todo do lado direito, que é exatamente o espaço do passageiro, você imaginando um carro de rua, um carro de passeio, como vê aí, onde está toda essa caixa eletrônica. Aliás, aqui essa caixa eletrônica pesa bastante, e o Angelelli que usa, o Hermann nem gostaria de usar. Ela tem um sistema de refrigeração que corre uma água gelada por uns fios dentro do macacão do piloto, que é para refrescar bastante, porque esses carros chegam numa temperatura como a hoje de Brasília, ultrapassam 70 graus centígrados aqui dentro do cockpit. Então esse é um aparelho que faz um cabo grosso que liga aqui ao macacão e que faz correr uma água gelada em fios por dentro do macacão. O Hermann, que é o companheiro de equipe dele, nem usa. Mas esse todo é o espaço do passageiro, no caso da Ferrari. No cockpit da McLaren já é diferente. Você vê o Piquet no meio e do lado direito muito mais apertado, o lugar de um dos passageiros, e do lado esquerdo do Piquet ainda cabe um outro passageiro. É o único carro que é feito para 3 pessoas na frente. Agora, é apertado, mas é feito para sentar 3 pessoas. Quer dizer, isso que você está vendo aí no carro do Piquet é o que tem no carro da McLaren, que é vendido. Que a pessoa vai e compra, custa $1 milhão o carro, e você compra o carro assim, com esse volante colocado no centro, que foi uma das inovações do carro da McLaren quando ele foi lançado em 1993, para ser apenas um carro para venda ao público, e depois ele se transformou num carro de competição aí na categoria turismo. Ele é um carro para venda ao público, é um carro esporte, o primeiro modelo fabricado pela McLaren, que era originalmente apenas uma fábrica de carros de corrida. Ele começou a ser vendido em 94, é a produção de 25 carros no mínimo. Ele tem produzido de 30 a 35, a produção de 25 no mínimo, que é o que exige o regulamento para homologar um carro para participar dessa categoria. Carro que custa $1 milhão no mercado e que foi projetado exatamente pelo engenheiro Gordon Murray, engenheiro da McLaren, que fez o carro do Ayrton Senna, por exemplo, campeão do mundo em 88. E que trabalhou com o Piquet durante muito tempo, fez os 2 carros com que o Piquet foi campeão na Brava no início da carreira dele, ainda nos 2 primeiros títulos. Você vê o Piquet e Secotto em primeiro, Salles e Giroir em segundo, o Hermann e o Angelelli em terceiro, mantidas as posições da corrida. Agora, este McLaren, que é vendido na Europa, teve um comprador, o único comprador brasileiro na história. O nome não é revelado pela fábrica, mas tem um comprador que deixou esse carro para ele na Europa. Não é um carro que ele traz para cá, que custa exatamente $1 milhão e usa um motor BMW.
Das 6 primeiras posições, nós temos 3 McLarens, 2 Ferraris. São exatamente as 3 McLarens e as 2 Ferraris que vieram para o Brasil. E a 6ª posição está sendo ocupada por uma Porsche, agora pilotada pelo Andrew Pilgrim, piloto americano, único piloto americano que participa desta prova. Ele está na 6ª posição, ele que fez dupla com o Michel Ligonnet, francês. É o carro número 106 da Porsche que ocupa a 6ª posição. Piquet em primeiro, McLaren. Giraud em segundo, também uma McLaren. Angelelli com a Ferrari na 3ª posição. Nielsen, outra McLaren, é o 4º colocado. O brasileiro Luiz Garcia Júnior ocupa a 5ª posição com a Ferrari número 27. E a 6ª posição agora então com o carro pilotado pelo Pilgrim é uma Porsche na 6ª posição. A Porsche que chegou achando que podia dar uma complicada na vida da Ferrari e da McLaren. Na hora da pista, o rendimento da McLaren continua excepcional. Bom trabalho do Cecotto, ótimo trabalho também do Nelson Piquet, os 2 pilotos do carro 01. O Sala fez uma brilhante participação na primeira parte da prova com a McLaren número 9. Garantiu em alguns instantes a primeira posição depois do problema que teve esta McLaren aí com a roda dianteira esquerda. Mas o Cecotto conseguiu ir buscar e recuperar a primeira posição. Agora o Giraud está em segundo com 7.9 atrás do Nelson Piquet. 7.9 e o Piquet tem 1:50 e 27. 1 hora, 50 minutos, 27 segundos de corrida disputada. 1 hora e 50 minutos. Ele tem então mais 10 minutos, mais 9 minutos e meio para completar a prova. Andando agora na casa de 1:59:1. Uma conta aí rápida, ele tem mais ou menos 2 minutos por volta. Ele tem 10 minutos para completar a prova. Ele vai dar aí mais umas 5 voltas, o Nelson Piquet, de 4 a 5 voltas, para completar as 2 horas e vencer essa etapa de Brasília do Gran Turismo Brasil. Ultrapassa mais um retardatário e vem o Nelson Piquet. Dando uma passada aqui nos outros brasileiros da corrida, o Maurício Slaviero é o 8º colocado, ele corre com Porsche. Depois vem o André Lara Rezende e Roberto Aranha, também com Porsche, 11º colocados. Na 12ª colocação estão o Pingo Saraiva e o Afonso Serra. Na 16ª colocação, o Ângelo Giombelli. E na 17ª, o Flávio Trindade, também com Porsche. Foram 14 pilotos brasileiros que participaram desta prova. Do total de 40 pilotos, nós tivemos 14 brasileiros, 20 carros. Olha o Piquet usando a zebra aqui em Brasília, foi lá fora, foi lá na zebra para entrar na reta e rasgar nesse retão aqui do autódromo do circuito Nelson Piquet, que hoje é administrado pelo Piquet e ele tem a intenção de trazer outras competições internacionais aqui para Brasília. Vem no mês de janeiro com as 1000 milhas, que sempre foram disputadas em Interlagos. No ano que vem, as 1000 milhas vão acontecer aqui no Autódromo de Brasília. É o Piquet agitando o automobilismo brasiliense e, por extensão, o automobilismo brasileiro. Ele que tem mais 3 voltas para completar as 2 horas e vencer a prova. Inclusive alguns carros, Kleber, como esse do Piquet e provavelmente alguns dos Porsches já vão ficar no Brasil para participar das 1000 milhas marcadas para 19 de janeiro aqui em Brasília. E o curioso é que o Piquet só correu aqui em Brasília de Fórmula Super V, a categoria que o revelou, inclusive, para a parte internacional da carreira, quando ele foi embora para a Europa para correr de Fórmula 3, disputando inicialmente o campeonato europeu e depois o campeonato inglês, que foi onde ele se tornou campeão e passou automaticamente para a Fórmula 1. Antes disso, o Piquet tinha estado aqui no autódromo na inauguração em 75, mas essa história é muito curiosa porque foi lembrada pelo Carlos Reutemann em 81, quando o Reutemann perdeu a disputa do título mundial de Fórmula 1 para o Piquet em Las Vegas. O Reutemann lembrou que ele estava perdendo o título naquele momento, para um garoto que ajudava a limpar as rodas do carro dele de Fórmula 1 quando ele correu aqui em 1975 com o Brabham e ganhou. O Reutemann ganhou a corrida, inclusive. Foi o Grande Prêmio de Fórmula 1 em Brasília, na inauguração do autódromo. E hoje esse autódromo vê o Nelson Piquet andar a 250, 300 por hora, andar na velocidade que o consagrou internacionalmente como um tricampeão mundial de Fórmula 1 em 1981, em 83, nessas 2 temporadas com a Brabham e depois em 1987 com a Williams. Piquet
um dos tricampeões mundiais de Fórmula 1. Ele vem para as últimas voltas desta etapa do Gran Turismo Brasil aqui em Brasília. Ele já deu 57 voltas, já passou dos 312 quilômetros, já está chegando a 1 minuto e 55 de prova, a 1 hora e 55 de prova. Faltando 5 minutos para que ele complete as 2 horas e vença em 2 semanas seguidas 2 provas. Ele que em Curitiba na semana passada falou do prazer de voltar ao pódio, de voltar ao degrau mais alto no pódio, vai agora para conquistar mais uma vitória. Vem o Piquet completando mais uma volta. Ele passa aí no retão dos boxes do circuito de Brasília. Completa agora a volta de número 58. Tem 1:56 e 25. 1 hora 56 e 25. Com uma diferença de 14,5 em relação ao Giroud. O Piquet roda na casa de 1:59. O Giroud perde rendimento. Fez a última volta com 2 minutos e 3. Enquanto o Angelelli vem com a Ferrari na terceira posição, andando em 1:57,7. Quer dizer, o Giroud abandonou de vez a ideia de tentar alcançar, de tentar ameaçar a vitória do Nelson Piquet, mas fica com um problema com o Angelelli da Ferrari, que está andando muito bem, é neste momento o piloto mais rápido da prova, o único que anda na casa de 1:57. O Piquet está na casa de 1:59. Nós temos o Garcia Júnior com a outra Ferrari com 1:58 e os outros todos para lá de 2 minutos. O Nelson Piquet vem tocando agora com muita tranquilidade, vem poupando o seu carro, fazendo os últimos metros no circuito de Brasília para conquistar mais uma vitória, para novamente fazer festa no pódio. E agora a festa literalmente em casa, no Brasil e em Brasília. Já comemorou a semana passada em Curitiba e agora vai fazer festa em Brasília. Vai para completar mais uma volta. 5.475 metros. Tem a pista, o circuito aqui no Autódromo Nelson Piquet em Brasília. Piquet que tem o seu nome emprestado a 2 autódromos, o autódromo aqui de Brasília e o autódromo do Rio de Janeiro. Vai com a sua McLaren. Você entra de novo na carona do Nelson Piquet. Vai acompanhando ali as placas, 100 metros, ele já começa a redução. É uma curva que ele não faz freando muito não. É a curva que eles chamam a curva da chegada, a curva da vitória. Ele vem para completar mais uma volta. Completou 59 voltas o Piquet e a gente vai com ele nesta volta. 1:58,25. O Piquet vai para dar o que deve ser a última volta da prova para ele completar 2 horas. Saiu da reta dos boxes, fez a curva 1 e agora vem no retão. Vem no retão o Nelson Piquet. Do retão ele faz a curva 2 do circuito. Vai agora para um trecho em subida. É a subida do drive, do cinema, do Cine Driving que tem aqui perto do autódromo. Faz a curva da junção, uma curva à direita, uma curva em baixa velocidade. E agora vai para o mergulho. Agora é marcha para cima e pé embaixo. Engata a 6ª marcha o Piquet e manda o pé na McLaren. Usa toda a força do motor BMW e vai embora. No mergulho, daí para a curva da Bruxa, a curva mais forte do circuito, onde eles vêm muito velozes e tem que fazer uma redução forte. Agora vai para o mergulho do placar. Ultrapassa um Porsche, um retardatário, Porsche número 107, pilotado agora pelo Roberto Aranha, pelo brasileiro Roberto Aranha. Faz o mergulho do placar e vai daqui a pouco pegar a subida da chegada. Nelson Piquet completando as 2 horas de prova do Gran Turismo em Brasília. Faz a subida da chegada, vai para a última curva, que é a curva da chegada. Para completar mais uma volta. Você veio junto com o Nelson Piquet nos 5.475 metros. Piquet vai apontar, vai receber a bandeirada, vai vencer a etapa de Brasília. Vem no retão Piquet, vem para receber a bandeirada o brasileiro Nelson Piquet. Vencendo em Brasília, vencendo na sua cidade, na frente do seu público, para mais uma vez fazer delirar
o brasileiro amante do automobilismo que gosta da velocidade e vê o Nelson Piquet novamente vencendo. Piquet, de tantas vitórias, de 3 títulos na Fórmula 1, de uma carreira internacional brilhante, agora aos 44 anos, incentivando o automobilismo brasileiro. O automobilismo de Brasília traz essa categoria para cá e fatura ao lado do venezuelano Johnny Cecotto a vitória. Completando 60 voltas, ele fez 328 quilômetros e meio redondos, 328 quilômetros e 500 metros. Foram 60 voltas com o tempo de 2 horas, 29 segundos, 991 milésimos. Em segundo lugar, passou o Giroud, que fez dupla com o brasileiro Maurício Sala, também com a McLaren. A terceira posição, mais um brasileiro, o Hermann, ao lado do italiano Angelelli com a Ferrari. Os 3 que já passaram e vão fazer o pódio, 2 McLaren, 1 Ferrari, Piquet e Cecotto, Sala e Giroud, Hermann e Angelelli. O Piquet dá aí a sua volta da vitória, a volta onde ele vai sendo saudado e retribuindo, acenando para o público de Brasília. Vence o Gran Turismo. 2 vitórias da McLaren de Johnny Cecotto e Nelson Piquet. Daqui a pouquinho a gente volta aqui a Brasília para o pódio, para a festa do Nelson Piquet, para a festa do automobilismo brasileiro dentro do esporte espetacular. Vencedores da prova do Gran Turismo estão ali no pódio. À direita deles, na segunda posição, o brasileiro Maurício Sala e o francês François Giroud, Fabien Giroud. E na terceira posição, o Antônio Hermann, o brasileiro, com o Angelelli, o italiano, a Ferrari. McLaren em primeiro, McLaren em segundo e a Ferrari na terceira posição. E nas 3 posições do pódio, presenças de 3 brasileiros. O Piquet lá na frente, está aí o sorriso do Piquet. Falou do prazer de ver a quadriculada de novo em Curitiba e hoje ele repetiu a dose. Teve bis de Nelson Piquet. Piquet e o venezuelano Johnny Cecotto na primeira posição. Aqui nós temos na segunda posição o piloto mais alto é o francês Giroud, o piloto mais baixo é o Sala. Novamente aí, detalhes do sorriso do Nelson Piquet. E à esquerda, com o macacão vermelho, estão os 2 pilotos da McLaren, o Hermann e o Angelelli. O brasileiro Hermann e o italiano Angelelli. É o pódio com Nelson Piquet e Johnny Cecotto com a McLaren na frente. Eles completaram 60 voltas na prova, totalizando 2 horas, 29 segundos, 991 milésimos. O Piquet cruzou com 20 segundos, 724 de vantagem para o Giroud, que pilotava a McLaren, que ficou em segundo, e com 53 segundos, ponto 4 de vantagem para a Ferrari. Aí eles estão recebendo os troféus. O troféu de terceiro colocado para a Ferrari, o troféu de segundo colocado aqui para a McLaren e também para a McLaren o troféu de vencedor da prova. 2 etapas do Gran Turismo no Brasil, 2 vitórias da McLaren de Nelson Piquet e de Johnny Cecotto. A McLaren que é a atual campeã do mundo da categoria Gran Turismo. Para o ano que vem nós devemos ter 13 corridas dessa categoria no Campeonato Mundial. E o Piquet vai trabalhando para trazer aqui para o Brasil uma etapa mesmo do campeonato, que pode ser em novembro do ano que vem. Aí o Piquet recebendo o seu troféu, vibrando muito, porque além de conquistar a vitória, ele teve também todo o trabalho de organização da prova, um trabalho que foi muito árduo, organizar tudo, trabalho para a imprensa, para equipes, os boxes, transporte de carro e tudo mais. Tá aí o Nelson Piquet comemorando então a vitória. Ele em primeiro ao lado de Johnny Cecotto, o brasileiro Maurício Sala com o francês Fabien Giroud na segunda posição, o brasileiro Antônio Hermann com o italiano Angelelli da Ferrari na terceira posição. Essa é a classificação final aqui da prova de Gran Turismo em Brasília. O esporte espetacular vai prosseguir, tem muito futebol para você conferir, tem a decisão do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Portuguesa, que a Globo vai acompanhar. E nós vamos com essa festa de champanhe no ritmo da festa que hoje vai acontecer, ou dos torcedores do Grêmio ou dos torcedores da Portuguesa, lá em Porto Alegre, no Estádio Olímpico.